Opa, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao canal. Meu nome é Robert Silva e nesse vídeo eu vou dar uma introdução sobre o que é Helm, como funciona, por que você deveria utilizar para fazer o deploy das suas aplicações no seu cluster Kubernetes. Se você está chegando aqui agora e você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, ativa as notificações, porque a gente solta vídeo toda semana sobre todas essas tecnologias do mundo DevOps. A gente fala de Ansible, Kubernetes, Docker, CI/CD, Helm, Zabbix, entre outras ferramentas. Então não perde essa oportunidade. E um ponto muito importante também, se você já gostou do tema desse vídeo, já deixa o seu like, porque é muito importante para que o canal continue crescendo. Sem mais delongas, bora pro conteúdo. Bom, e antes de a gente falar um pouco mais sobre o Helm, para a gente estar entendendo realmente o que é essa tecnologia, o que é essa ferramenta, eu preciso te dar um pouco de contexto. Quando a gente começa a aprender sobre Kubernetes, a gente tem que aprender muitas coisas. São muitos conceitos envolvidos, é uma questão um pouco complexa quando você está aprendendo. Mas depois que a gente aprende, tudo se torna muito mais fácil porque a gente sabe como correlacionar cada objeto do Kubernetes, por exemplo. Mas a gente tem que entender um pouco da arquitetura, a gente tem que entender quais são os comandos, a gente tem que entender como que funcionam os manifestos Kubernetes. Se você não sabe o que é um manifesto Kubernetes, nada mais é do que o seguinte: toda vez que a gente vai criar um objeto Kubernetes, por exemplo, um deployment, um service, um pod, nós temos algumas formas de criar, na verdade duas formas de criar, através da linha de comando e através de um arquivo. Esse arquivo é no formato YAML e ele é chamado de manifesto. Mas conforme vai avançando um pouco mais o nosso aprendizado, as coisas vão ficando um pouco melhor e também um pouco pior. Por quê? Chegou a hora de a gente começar a fazer o deploy da nossa aplicação. E aí quando a gente tem que fazer um deploy do zero, eu estou falando lá, você desenvolveu uma aplicação ou você pegou uma aplicação do time de dev e você precisa subir ela no cluster Kubernetes. O que eu preciso fazer agora? Quais são os objetos que eu preciso utilizar? Entre tantos objetos como deployment, service, config map, secret, values, o que eu devo usar? Quando que eu devo usar cada coisa? É muita informação. E aí, beleza, você já entendeu o objeto que você precisa para aquela sua aplicação e você começa a criar esses manifestos. E aí quando a gente está falando de uma aplicação, é muito fácil, você cria um manifesto, acabou. Aí o problema começa quando chega uma nova aplicação, você precisa criar esses manifestos tudo de novo. Aí chega uma outra aplicação, você precisa criar esses manifestos novamente. E aí quando você vê, você já tem um monte de aplicação rodando no seu cluster Kubernetes, um monte de arquivos para você estar gerenciando. E conforme você vai evoluindo cada vez mais nos seus estudos, você se depara com uma melhor forma de fazer aquilo que você construiu lá no começo. E quando você olha para trás, já tem mais de 50, 100 arquivos para você estar administrando e gerenciando. É muito trabalho fazer isso. Além de tudo mais, você tem que ficar controlando a versão, você tem que controlar em qual ambiente você vai fazer deploy. Então vou dar um exemplo bem simples. Você criou lá um arquivo de deployment, um arquivo de service e um config map para fazer o deploy de uma aplicação. Você fez o deploy no ambiente de dev. Beleza. Aí você vai fazer o deploy no ambiente de homologação. O que você vai fazer? Você vai ter que criar provavelmente mais 3 arquivos ali. E aí você vai lá e vai levar isso para produção. São mais 3 arquivos. Então quando a gente está falando de uma aplicação e 3 objetos, nós já estamos falando de 9 arquivos que a gente tem que gerenciar. Multiplica isso por 30, 50, 100 aplicações. São muitos arquivos. E além do que, você começa a perder o padrão. Como que eu tenho que fazer o deploy? Como que eu estou criando meus objetos? Quais são as labels que eu estou utilizando? Quais são os annotations que eu estou utilizando? Conforme vai evoluindo, o ambiente vai crescendo, novas informações você vai inserindo. Só que aí você já tem muita coisa para gerenciar e fica aquele depois eu arrumo e nunca mais a gente arruma e o seu cluster vai começar a ficar bagunçado. E é nesse momento que entra o Helm. Então agora a gente vai entender o que é o Helm propriamente dito. Bom, quando a gente está falando de Helm, nós estamos falando de um gerenciador de pacote. Como assim, Robert, um gerenciador de pacote? Quando você fala de Ubuntu, Debian, você tem o quê? O apt para estar gerenciando a instalação dos pacotes. Quando você fala do ambiente Red Hat, do ambiente Oracle Linux, o finado CentOS, nós tínhamos o i1 ou o DNF. E quando a gente fala do ambiente Kubernetes, como que a gente gerencia esses pacotes? Além dos manifestos Kubernetes, o que eu tenho que fazer? Quais são as opções? E aí que entra o Helm. Para gerenciar os pacotes de instalação das aplicações dentro de um cluster Kubernetes, você pode estar utilizando o Helm. Beleza, então, fazendo esse comparativo, agora a gente já entendeu em que situação que entraria o Helm. Agora, o que é o Helm, na verdade? O Helm nada mais é do que o gerenciador de pacotes do Kubernetes. Eu trouxe até algumas anotações aqui para não estar esquecendo nenhum detalhe para vocês. Além de gerenciar toda a parte de pacotes do Kubernetes, ele fornece para a gente o quê? Uma instalação reutilizável. Então lembra que eu comentei que a gente tem que ter 9 manifestos Kubernetes para fazer o deploy em dev, homologação e prod? Agora, com o Helm, eu consigo ter somente os 3 objetos e a gente tem algumas variáveis que vão se alterando para cada ambiente. Então a gente consegue reutilizar esse cara. Além do que, a gente consegue criar
criar um ponto de controle único. Então, ao invés de eu ter 3 arquivos ali, 3 categorias de arquivo, né, para dev, homolog ou produção, eu vou ter um único arquivo que ele vai aplicar a todos os ambientes. Um único arquivo não, um único pacote, digamos assim. Além disso, o Helm também oferece a funcionalidade do Helm Rollback. Ou seja, você fez um novo deploy, ele vai criar uma nova revisão ali para você, e a partir do momento que você entendeu e visualizou que está tudo dando errado, que tem coisa quebrando, simplesmente você consegue ir lá e dar o comando Helm Rollback. Então ele vai voltar para a revisão anterior, e aí ele vai voltar a sua aplicação como ela estava antes. Dessa forma você tem um rollback muito rápido, impactando cada vez menos o usuário final. Beleza, a gente já sabe que o Helm ele possibilita a gente reutilizar os arquivos. Mas como que o Helm funciona? O Helm ele é baseado em template files, tá? Sendo bem direto assim, em template files. Como que funciona isso? Você vai criar templates, então esses templates nada mais é do que você vai definir como que esses objetos serão criados. Então vamos lá, a gente tem no deployment, a gente passa a imagem, passa a tag, passa a política de pull, o pull policy da imagem, né? Tudo isso, quando a gente cria um manifesto, ele é fixo. Agora, quando a gente vai trabalhar com Helm, esses manifestos eles serão dinâmicos. Então você vai colocar ali um modelo de template, que é o Go, inclusive, que ele utiliza, o modelo de template do Golang, e aí o que vai acontecer? Você vai conseguir substituir esses valores. E esses valores você substitui como? Através de um arquivo chamado values.yaml. Então você cria o seu objeto, tá? Você cria o seu template file ali, que é a declaração de todas as instruções para criar um deployment, por exemplo, e aí você vai ter um segundo arquivo que é o values, e a partir desse values você vai informar como que essas informações serão substituídas. Então você pode utilizar um values para dev, um values para homologação e um values para prod, mas o padrão de deploy da sua aplicação ele vai estar fixo dentro do pacote do Helm. Agora vamos conhecer um pouco da história do Helm, porque se você está vendo esse vídeo agora em 2023, muita coisa já se passou, mas ainda tem muito conteúdo que foi preparado em momentos anteriores, digamos assim, né? Então eu vou te dar um panorama geral para você entender. O Helm ele nasceu ali em fevereiro de 2016 na versão 1.0. Em novembro de 2016 foi lançada a versão 2.0, que ela permaneceu ali por bastante tempo disponível na comunidade. Já em novembro de 2019, nós temos a versão 3.0, que é a versão atual. Então a gente vai ver ali, se você estiver procurando, que antigamente tinha outros componentes que eram utilizados para configurar, né, essa conexão entre o Helm CLI e também o seu cluster Kubernetes. Hoje tudo isso mudou. Hoje o Helm ele é baseado em RBAC, que é a política de segurança ali do Kubernetes. A gente pode ter um vídeo aqui falando sobre RBAC. Se você não conhece e quer ter mais informações sobre como funcionam os RBACs dentro do Kubernetes, já deixa o seu comentário aqui que a gente prepara esse vídeo para você. E além disso, você consegue com o Helm definir recursos personalizados. Então a gente tem um panorama geral aqui da história do Helm. Desde 2019, então, nós temos a versão 3.0 do Helm sendo utilizada nos ambientes Kubernetes por aí. O Helm ele tem alguns componentes, ele é baseado em 4 componentes basicamente: Helm CLI, Chart, Release e Online Repository, onde você consegue fazer o seguinte: você nesse Online Chart Repository, você consegue criar o seu pacote e subir ele de forma online, então você vai conseguir utilizar de onde você estiver. Mas também existem maneiras de você fazer o deploy com o Helm local, então a gente vai ver em outros vídeos aqui como que a gente trabalha, como que a gente cria o primeiro Helm, como que a gente faz o deploy dele e assim por diante. Mas agora vamos focar em um ponto muito importante, o Chart. Então vamos entender o que é o Chart, entre outros componentes, outras coisas que você precisa aprender de forma direta para você começar a trabalhar com Helm. Eu confesso que eu não conhecia muito de Helm e quando eu precisei utilizar, eu tive que fazer bastante pesquisa, porque não tem tanto conteúdo assim falando sobre Helm. Principalmente o conteúdo mais avançado quando a gente fala sobre a criação de Helm Chart. Todo mundo fala de Helm, mas fala de como fazer o download do Helm, como instalar, como fazer o upgrade, como fazer rollback. Basicamente, eles estão ensinando a utilizar o Helm CLI. Aqui eu vou tentar trazer um conteúdo para você nos próximos vídeos, por isso que é importante você já se inscrever no canal, beleza? Então, se você não é inscrito, já se inscreve aí. Então, eu vou tentar trazer conteúdo cada vez mais avançado. E, na verdade, não diria avançado, conteúdo prático. O que a gente precisa realmente no dia a dia? Foi isso que eu me deparei e é isso que eu quero compartilhar com vocês agora. Então, perfeito. Sendo de forma direta, o que você precisa conhecer para trabalhar com Helm? São 3 componentes: o Chart, o Template e o Values. Vamos entender agora o que é o Helm Chart. A gente falou que o Helm é gerenciador de pacote. Fazendo um comparativo novamente, quando a gente fala de Ubuntu ou de Debian, nós temos o pacote que se chama .deb. Quando a gente fala de Red Hat, Oracle Linux, CentOS, a gente tem um pacote chamado .rpm. E quando a gente fala de Helm, o que nós temos?
o nome do pacote do Helm, ele se chama Helm Chart. Ele não tem nenhuma extensão, nada mais é do que uma estrutura de diretórios que a gente vai ver com um pouco mais no detalhe a partir de agora. Então, maravilha! Consultando aqui minha colinha, Helm Charts nada mais é do que o seguinte, os Helm Charts são os pacotes do Helm. Então, todo pacote que você cria no Helm, você chama ele de chart. Um chart nada mais é do que uma coleção de arquivos que descrevem os objetos relacionados ao Kubernetes. Então, como eu tinha explicado anteriormente, quando você cria um chart, dentro da pasta templates, você vai criar todos os objetos. Então, esses objetos vão descrever exatamente como que os objetos Kubernetes serão criados dentro do seu cluster. E para você criar esses objetos é na pasta templates. Eu já falei algumas vezes aqui nesse vídeo, mas eu vou repetir para que a gente consiga fixar ainda mais o conhecimento. Então, toda vez que você for trabalhar com Helm, ou você fizer um download do Helm, ou você ver um Helm Chart lá no GitHub, você vai ver que tem uma pasta templates. Então, se você quer saber como que os objetos estão sendo criados, basta buscar essa pasta e olhar cada detalhe ali daqueles arquivos. Além disso, por a gente estar trabalhando com Helm Chart, nós conseguimos criar versões. Então eu crio meu chart versão 1, meu chart versão 2, meu chart versão 3, meu chart versão 4 e assim por diante. Então em cada versão eu sei o que foi melhorado, o que foi implementado e assim por diante. Então a gente consegue fazer um versionamento de como esse Helm está funcionando para quando você olhar lá no seu cluster e você verificar, ó, esse Helm que está sendo utilizado aqui, né, esse pacote que está sendo utilizado é a versão 1, mas nós já temos a versão 2, então a gente precisa atualizar e assim por diante. Perfeito, entendido o que é o chart, agora vamos entender o que são os templates. O template nada mais é do que o diretório que contém os modelos de criação dos objetos Kubernetes. Então, como eu já comentei também, você vai ter lá uma pastinha chamada template. Dentro dessa pasta você vai encontrar arquivos na extensão .yaml. E esses arquivos eles vão ser a referência quando a gente fazer o comando lá para dar a instalação, né, para executar a instalação do nosso Helm dentro do cluster Kubernetes. Além dos arquivos .yaml, nós temos um arquivo chamado _helpers.tpl. Esse arquivo nada mais é do que o seguinte, você consegue utilizar ele para manipular os dados. Então você pega as informações do values, você consegue parametrizar, você consegue customizar e assim por diante. Vou dar um exemplo prático para vocês. Aqui nós trabalhamos com variáveis de ambiente, né? E quando a gente define variáveis de ambiente, a gente tem várias variáveis que nós precisamos definir. Só que lá no manifesto Kubernetes a gente tem que definir o nome e o value. Quando eu coloco isso dentro do arquivo de values no Helm Chart, eu posso definir diretamente nome e ali o valor, numa única linha. Depois eu uso helpers para estar manipulando essas informações. Então eu consigo fazer um for, por exemplo. Para cada linha dentro de um determinado caminho eu faço uma determinada ação. A gente vai usar um pouquinho de lógica de programação para estar manipulando esses dados, mas não é nenhum bicho de 7 cabeças, você não precisa ser um desenvolvedor para estar trabalhando com esse arquivo. É bem tranquilo, eu consegui, você também consegue, eu tenho certeza disso. E por último nós temos o values. O values já deu uma introdução ali, mas agora a gente vai se aprofundar um pouco mais, mas nem tanto também, porque eu não quero confundir a sua cabeça, eu quero que você entenda como funciona, até para você fazer outras pesquisas, voltar aqui no canal, assistir outros conteúdos e assim por diante. Values, elas são as configurações padrão do chart. Então é como se fosse uma estrutura de variáveis. Você vai colocar ali essa estrutura de variáveis no formato YAML e depois você consegue consultar, né? Você vai, como se estivesse utilizando, por exemplo, JSON Path. Então você vai pegar esse caminho, ponto, esse caminho com essa chave, com esse valor, e aí você consegue estar manipulando essas informações para transformar esse arquivo em values nas informações que você precisa dentro dos seus templates, onde tem os objetos do Kubernetes que serão criados. Além disso, nós temos o values. O values é um arquivo values.yaml, que ele pode ter outro nome, porque você consegue mudar a referência do arquivo que você vai estar utilizando, mas por padrão a gente sempre usa values, values-staging, values-common e assim por diante. O que contém nesses caras? Esses caras nada mais é do que as informações que vão ser utilizadas para substituir o que foi definido lá no seu arquivo de template. Então, no seu objeto Kubernetes, que está dentro da sua pasta de template do Helm, você vai conseguir utilizar essas informações do values para estar substituindo. Então, é por isso que você consegue ter. Um único arquivo, um único Helm Chart, o deploy em vários ambientes e em vários namespaces, por exemplo. Beleza? Então isso aqui foi uma introdução sobre o Helm. Se você gostou, já deixa o seu like, não esquece, é muito importante aqui realmente para o canal estar crescendo, a gente está aqui trabalhando muito de noite para procurar conteúdo, para preparar conteúdo, para estar gravando esse conteúdo aqui para vocês totalmente de graça, não tenho nenhum retorno sobre isso, mas o meu objetivo é
compartilhar o conhecimento e as experiências que eu tenho para que eu possa ajudar outras pessoas. Porque quando eu comecei lá atrás, faltava muita coisa, a gente tinha que procurar de forma um pouco diferente. Hoje em dia está tudo um pouco mais mastigado, mas nem tão mastigado assim. Hoje em dia nós temos mais informação, mas a informação não está tão organizada e minha ideia é passar essa informação de forma organizada aqui para vocês. Bom, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. É muito importante que vocês assistam os conteúdos, que vocês deem feedback. Eu recebo muitas mensagens em outras redes aqui vizinhas, da galera que conseguiu aprender alguma coisa nova, que conseguiu clarear um conceito que não estava entendendo, que conseguiu colocar em prática um conteúdo hands-on que a gente passou aqui. Então isso me motiva bastante, é um combustível para estar continuando aqui preparando o conteúdo para vocês. Então não esquece, deixa o seu like, não custa nada, não custa 5 segundos, é só você apertar no botão aí de like se realmente você gostou. E se você quer ver mais conteúdos como esse, não se esquece, já se inscreve no canal, ativa suas notificações e compartilha com seus amigos, compartilha em outras redes sociais, coloca lá porque é muito importante, principalmente com o seu time. Então às vezes você foi a primeira pessoa do time que teve contato com esse vídeo, compartilha com o time todo para que todo mundo esteja alinhado, todo mundo tenha o mesmo conhecimento e vocês consigam produzir cada vez mais dentro do dia a dia de trabalho de vocês. Meu muito obrigado e vejo você no próximo vídeo. Valeu!